Olá, eu sou André Marcolino e nós vamos começar a campanha de Daniel. Essa campanha é maravilhosa, tem marcado a história da Fonte da Vida ao longo dos anos e nesse ano não vai ser diferente. Esse jejum só não vai ser maravilhoso se você não fizer, se você não participar, se você não entender o que Deus está te chamando para viver. E eu separei aqui alguns minutos, eu quero ser breve nesse ensinamento. Eu vou te ensinar sobre o jejum. O jejum é quando você abre mão de comer por um período longo. Então você fica 15 horas, 12 horas sem colocar nada sólido no seu estômago. Você toma só água. Nós vamos jejuar por 15 horas. Então eu vou começar às 8 da noite, aí até às 8 da manhã são 12 horas, mais 3 horas vão até às 11. E aí às 11 eu volto a me alimentar. E aí, quem quiser e puder fazer também o propósito de consagração, quando você voltar a se alimentar, você vai deixar de comer fritura, açaí, refrigerante, aquela lista que nós já passamos anteriormente. Se você mergulhar nesse jejum, você vai viver milagres, Deus vai mudar a tua história, você vai construir e viver coisas que você nunca viveu até hoje. Amém? Vamos fazer o jejum de Daniel. E agora eu quero te ensinar bem rapidamente acerca do jejum. Jesus Cristo deu um ensinamento que é uma base para nós, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 16, que diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto. Essa é uma ação da época para mostrar que a pessoa está na sua capacidade normal, física, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O jejum, ele tem um poder extraordinário de santificação, de nos aproximar de Deus, e não pode ser algo que você faz como uma penitência. Se você ficar com aquela cara de ai, estou jejuando, ai, que sofrimento, talvez esse jejum não agrade ao Senhor e ele não traga para a sua vida a eficácia que ele poderá trazer. O jejum também não pode ser no seu coração como que uma moeda de troca. Você tem que entender que é uma ação espiritual para o seu benefício e não para o benefício de Deus. Você não está comprando com uma greve de fome um milagre, mas você está se quebrantando, se humilhando, colocando a sua carne subjugada ao poder do Espírito de Deus, para que ele venha fazer a obra celestial sobre a sua vida. E eu quero falar aqui do valor do jejum. O que é que o jejum pode produzir na sua vida nesses 21 dias? Em primeiro lugar, você pode voltar-se com mais intensidade para Deus. Vamos ler Joel no capítulo 2, no verso 12, que diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Presta atenção no detalhe. Joel foi levantado para profetizar num tempo que a humanidade estava muito distante de Deus. E Joel leva o povo a perceber o sofrimento, as dificuldades que o povo estava passando. E agora Joel leva o povo a jejuar com choro e com pranto, com quebrantamento. Isso mostra quebrantamento, para que o favor de Deus voltasse sobre a terra, voltasse para as famílias, voltasse para a lavoura, para a pecuária, voltasse para a agricultura e o povo voltasse a ter a providência, a provisão divina. Então a gente vê aqui no momento de Joel o jejum como uma oportunidade, uma ação de fé para voltar-se para Deus. Agora, em segundo lugar, o jejum ele é um ato também de santificação.
que você recebe na santificação autoridade para vencer as forças malignas que querem te oprimir. Amém? Vamos ler Mateus no capítulo 17. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos expulsar o demônio? E ele, Jesus, lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então o jejum, ele também te dá a capacidade de aumentar a sua fé e de viver os impossíveis. E no verso 21 Jesus disse: mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Então vemos aqui que o jejum traria autoridade espiritual para os discípulos, traria crescimento, traria maturidade, traria entendimento do espiritual para que pudesse haver libertação. Você não pode demonizar tudo. Então, se você passa uma luta muito antiga no seu casamento, talvez o jejum vá te ajudar na tua profissão, na tua saúde. Se a tua vida não rompe, se tem coisas retidas, talvez você esteja precisando jejuar, porque tem castas que só saem com jejum e com oração. Isso aumenta a sua autoridade espiritual. Talvez você esteja como os discípulos. Você está precisando romper e não consegue. Mas se você jejuar, o favor de Jesus vai vir sobre a tua vida, você vai romper e vai conseguir. Terceiro, jejum também serve para você afastar-se dos planos carnais e dos planos diabólicos de Satanás e da natureza humana, da ambição humana, da ganância do ego e refinar valores celestiais. Se você ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, na sua casa, do verso 1 até o verso 13, você vai perceber Satanás tentando gerar em Jesus sensações carnais. Primeiro, Jesus passa pelo batismo no Jordão com João Batista, e aí o Espírito Santo vem sobre Jesus e Jesus é levado por esse Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual que era o objetivo de Deus mover o Espírito Santo para levar Jesus para o deserto? Para que Jesus refinasse em jejum, nos 40 dias, valores celestiais no seu interior. Abrir mão de valores carnais e poder refinar valores celestiais. Então, a primeira proposta que o diabo faz para Jesus é transformar pedras em pães. Para quê? Para que Jesus agisse como Davi, no momento que Davi estava carnal, que desejou as coisas da carne. Mas Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois, Satanás tenta insuflar o ego de Jesus, dizendo que daria poder, começa a querer gerar ambição em Jesus. E tem pessoas que são muito ambiciosas, que querem crescer demais, mas sem valores celestiais. E o jejum tira o ego, tira a soberba, o jejum faz você se humilhar, diminuir diante de Deus. E Jesus, ele estava em jejum e ele venceu e envergonhou o diabo. E depois o diabo ainda tenta seduzir mais uma vez Jesus e fala: olha, atira-te desse monte, porque Deus vai mandar que os anjos venham e te sirvam, porque na palavra está escrito isso. E Jesus fala: não tentará o Senhor teu Deus. O jejum gera temor de Deus em nós. Nós vemos o rei Saul. O rei Saul governou sem temor a Deus. E olha no que deu, ele destruiu a própria vida.
E se você jejua, você impede você mesmo de destruir a sua própria vida. Você refina valores celestiais e abre mão de valores carnais que destroem a sua história. Amém? E o que o jejum ele traz de bênção na sua vida? Em primeiro lugar, você pode receber o favor de Deus, o auxílio divino. Esse não pode ser o principal motivo do teu jejum. Os principais motivos são os objetivos que eu falei rapidamente agora. Agora, se você cumprir o quebrantamento, humilhar-se diante de Deus, você pode também receber o favor de Deus, o auxílio divino, que aí entra os nossos pedidos. Você tem uma cartela que você vai escrever os teus pedidos e você vai orar por eles. Então você se humilha, você jejua, você se consagra e faz como Esdras fez no capítulo 8 do livro de Esdras, no verso 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz. Deus vai te dar uma jornada feliz nessa campanha de Daniel. Para nossos filhos, para nós e para tudo que era nosso. Então eles chamam, através de se humilhar com o jejum, o favor de Deus. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Então aqui o jejum também serve para que Esdras, junto com o povo que estava caminhando junto com ele, pudesse mostrar para Deus que eles dependiam de Deus. O jejum também é dependência de Deus. E aí, no verso 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Então, se você escrever os seus pedidos, se humilhar diante de Deus, Deus vai atender. Se Ele atender todos de uma vez, talvez alguns a resposta seja não, outras a resposta seja sim. Se levar 6 meses para Ele responder, nesse momento de fé, você vai construir a resposta de Deus. Você também pode, com o jejum, restaurar a sua vida como Davi. Davi, quando cai com Batseba engravida e essa criança adoece de morte. E Davi faz um jejum para conserto. Então você pode jejuar para consertar a sua vida com Deus e para construir uma nova história também. Amém? Espero que esse ensinamento meio corrido aqui, que nem Ayrton Senna, sirva para alguma coisa, para te abençoar. E não deixe de estar conosco na fonte aqui no Morumbi. Domingo às 10 da manhã, eu quero convidar todos vocês que congregam aqui com a gente a estarem aqui numa grande concentração de fé. Nossos pastores, diáconos, presbíteros, toda a nossa equipe, vamos estar juntos aqui. E à noite, às 19h30, você volta, que nós vamos receber uma transmissão via satélite lá da igreja de Goiânia com o apóstolo César. Vai ser o tempo onde ele vai liberar a palavra apostólica que vai abençoar essa campanha de jejum. Tá bom? Deus te abençoe e até domingo, firmes no propósito, em nome de Jesus.